Olá, muito bem-vindo ao nosso curso de iFix. Continuando com os estudos do System Configuration, vamos agora tratar do gerenciamento de alarmes do iFix, ok? Uma das ferramentas mais importantes em uma escada é a capacidade de gerenciar alarmes. Os benefícios de um bom gerenciamento de alarme é a antecipação de ocorrências indesejadas. Ou seja, durante a operação da planta, ninguém quer que aconteça determinadas ocorrências que venham a parar a planta, né? Como, por exemplo, uma parada repentina por uma falha em um equipamento ou processo. Digamos que existem uma determinada variável que que deveria ser monitorada, né? E o operador, por alguma razão, ele parou de verificar por alguns minutos aquela variável, esqueceu uma válvula aberta, por exemplo, de um tanque, e o nível desse tanque caiu, e ele era importante pela continuidade do processo. Então, a planta parou, né? Então, o gerenciamento de alarme, ele poderia antever isso aí, e em um determinado nível, o sistema poderia gerar uma mensagem de alarme e o operador poderia não, né? Ele seria alertado e tomaria as devidas providências, né? Para evitar a ocorrência de uma parada repentina na planta, ok? As tags da database do processo, em sua maioria, possuem recursos para um ótimo gerenciamento da emissão de alarmes, ok? Então, assim, todas as tags, ou a maioria das tags, não são todas, tá? As tags em si, as primárias, elas possuem recursos de gerenciamento de alarmes, recursos esses muito eficientes, ok? O iFix também oferece ferramentas muito eficientes na distribuição das mensagens de alarme. Isso quer dizer o seguinte, que as mensagens elas podem ser filtradas e distribuídas para seus respectivos destinatários, ok? As mensagens podem ser filtradas de forma que um operador de uma área da planta, ele não tem necessidade de receber alarmes de outra área, porque isso pode até desconcentrá-lo da sua atividade, ok? Então, assim, o iFix oferece ferramentas para esse tipo de gerenciamento, né? O formato das mensagens de alarmes são configuráveis de acordo com a necessidade do projeto. Conforme pode ser visto aqui nessa janela, né, as mensagens elas podem ser configuradas de acordo com as necessidades do projeto, ok? Por exemplo, aqui foi selecionado a data, a hora, o tag name, o tipo de alarme, o valor da variável quando ela alarmou, a unidade de engenharia da variável e a de sua descrição, ok? Então esses foram os campos que foram selecionados, ok? Aqui é o campo e aqui é o tamanho em caracteres que cada um desses campos ocuparão, ok? Deixa eu pegar a caneta aqui para ficar mais fácil de desenhar. Eu acho que fica, né? Pelo menos para mim aqui fica melhor que o manuseando o mouse. E aqui desse lado eu tenho a ordem com que essa linha será distribuída. Por exemplo, ele vai iniciar com data, depois hora, tag name, descrição, valor, unidade. Como isso aqui eu não consigo mexer, que está no PowerPoint, embaixo deve estar aqui o tipo de alarme, ok? Então a gente pode selecionar como é que vai aparecer cada uma das linhas, né? Então na hora que o iFix for distribuir isso aqui, por exemplo, ele vai dividir da seguinte forma. Por exemplo, da data, dia, barra mês, barra ano. A letra está muito grande, não vai dar para escrever tudo, né? A hora, sei lá, 14h22
e 23 segundos, ponto, esse tanto de centésimos de segundo, aí dá o espaço, a quantidade que foi definida, digita o tag, define lá, como está 30, ele vai botar aqui 30 espaço, aí depois a descrição, mais 40, continua até que desse ponto que iniciou, daqui de onde iniciou até o final tenha 40 caracteres, ok? E assim sucessivamente, né? Então cada linha vai ter todos esses caras aqui na ordem em que foi definida aqui, ok? Então deixa eu mostrar para você aqui no SCU como é que é isso, tá? Então para ativar, para chegar na ferramenta de gerenciamento dos recursos de alarmes do iFix, eu clico nesse botão, ok? Eu vou abrir aqui a guia avançado, que é para abrir essa janela que a gente viu aqui na apresentação, tá? Deixa eu abrir aqui o avançado e o Common Format. Esse Common Format, ele vai abrir essa janela aí, ok? Deixa eu voltar aqui, afastar isso aqui um pouco e agora afastar aqui porque a gente consegue ver. Então aqui no Common Format é essa mesma janela aqui, tá? Então aqui eu defino a minha data, aqui eu tenho o time, node, aqui não está marcado, mas aqui está. Um nó ifix, ele tem até 8 caracteres para definir o nome do nó. Uma tag name, aqui é o seguinte, data, porque data tem 10? Porque se você observar, eu tenho 4 dígitos para o ano, 2 para o dia, 2 para o mês. Deu 8, mas eu tenho os espaçadores no meio, né? Tenho 2 espaçadores, então é por isso que ele tem 10, ok? Aqui, time 12, por que 12? Porque eu tenho hora, minuto, segundo, até aí foram 6, né? Aí eu tenho mais 3 por centésimos de segundo, então 6 mais 3, 9, mas eu tenho 3 espaçadores, 2 vezes 2 pontos e 1 vez ponto, ok? Então por isso que somou 12. Um nome de nó ifix, ele tem 8 caracteres, uma tag name, ela tem 30 caracteres, um tipo de alarme, eu estabeleci aqui 7, porque existem vários tipos de alarme. Existe alarme Change of State, que é o COS, tem o CFN, que é Change from Normal, tem o High, o High, o Low, com, ok? Então eu estabeleci que 7 atende a todas as possibilidades. O valor está aqui com 10 caracteres. Poderia ser mais, poderia ser menos, mas eu estabeleci que 10 está de bom tamanho, ok? Unidade de engenharia. Eu coloquei aqui 8, porque as unidades de engenharia, elas são bem dinâmicas, né? Então a gente tem, por exemplo, metro. Metro é só a letra M. Mas, por exemplo, eu poderia ter quilograma força por centímetro quadrado, KGF/cm/A2, não é? CM2. Então, já aumentou bastante. KGF/cm2. Tem 8 caracteres, ok? Então eu acredito que 8 tá de bom tamanho. Pode ser que tenha processos que tenha unidades de engenharia que precisa de uma quantidade maior de caractere. Então, para o que eu acho que é necessário, 8 tá bom. E a descrição de uma tag no iFix, ela tem 40 caracteres, ok? Então aqui, esse aqui, message length, isso aqui é o tamanho de caractere que tudo isso aqui somou, perfeito? É o número de caractere que tudo isso aqui somou, ok? Aqui eu tinha desmarcado, vou cancelar e abrir de novo para não ter que refazer. Então aqui, tudo isso aqui somou 132, ok? Esse current length aqui, isso aqui, desculpa, a message length, ela diz que é 132. A minha atual, ela tem 131 ou 130 quando eu boto 132, quando eu boto aqui para 40. Isso aqui é o seguinte, quem se preocupava com isso aqui
Era antigamente nas impressoras, que tinha impressora de 80 e 132 colunas. Então, quem usava impressora de 132 colunas se preocupava com isso. Hoje em dia, quase não se usa mais impressoras para gerar registros de alarmes no iFix, né? Então, a gente vai falar de impressora já já, tá? Na próxima aula, com certeza. Eu estou só exemplificando aqui, eu estou falando de impressora, mas a gente vai detalhar isso mais adiante. Então, quem se preocupava com isso era quem usava impressora, porque ultrapassava os 132 caracteres de colunas da impressora, daquelas impressoras matriciais antigas, né? De agulha. Ok? Então, isso aí para a gente, não se preocupa com isso, você pode ultrapassar esse limite sem problema. Ok? Então, agora aqui eu clico OK. E o seguinte, antes de prosseguir para o nosso próximo tópico dessa aula, eu vou finalizar isso aqui e eu vou ter que salvar a minha configuração de iFix e para que a gente inicialize o iFix. Aqui eu estou somente com SCU ativa, eu não estou ainda rodando o iFix aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o nome do meu nó iFix, ok? Eu vou definir aqui o nome do nó iFix, eu vou dar um clique duplo aqui e eu vou definir aqui que o nome do meu nó iFix, eu vou definir o curso, o nome do meu nó iFix, que eu já tinha falado em aulas anteriores, que é curso iFix, né? Curso iFix. E o nome do meu nó lógico, eu vou chamar também de curso iFix, ok? O que é que... Quem é quem aqui? Deixa eu explicar para você, já que eu abri isso aqui, eu vou explicar. Esse local node name é o nome dessa estação aqui, ok? É o nome dessa estação que eu estou usando aqui, esse micro aqui, esse computador que eu estou usando. Esse local logical name, deixa eu mudar até aqui para azul, que é para ficar bem diferente. Esse local logical name, ele é um nome lógico, né? Ele não é o nome da estação física. Isso aqui é utilizado quando a gente usa redundância no iFix. Redundância é o que? Tenho duas estações escadas, onde se a estação primária, que eu defini como primária, ela cair, ela parar por algum motivo, desligou-se, a outra estação ela assume todo o controle da planta, ok? E essa estação ela fica com o controle da planta até que a estação principal volte. No momento que ela volta, ela vai e devolve a estação secundária, a estação esticada secundária, ela devolve o controle para a estação primária, ok? Então esse nó lógico, ele é utilizado para que as duas estações, a estação escada primária e a estação escada backup ou secundária, como você prefere chamar, elas tenham o mesmo nome de nó lógico, porque nas telas utilizadas nos clientes, a gente coloca lá no link de acesso ao dado, a gente coloca o nome do nó lógico, ok? Estou com a caneta, mas a caneta, eu escrevo horrível com essa caneta. O negócio é escorregadio, ok? Então é o nó lógico, ok? Ele não usa o nó físico. Se ele usar o nó físico, ele vai se perder. Então ele sempre usa o nó lógico. No momento que a estação backup entra, ela vai entrar acessando o nó lógico, ok? Que pode ser ou uma ou outra, aqui estiver ativa, ok? Então é somente isso. Eu não vou aprofundar mais nisso não. Esse campo aqui, ó, local node alias, esse campo aqui, ele é utilizado para que a gente utilize um recurso chamado, no lugar do link, a gente usa diz, isso aqui é para ser um S, diz node.
no link de acesso a dados a tags da base de dados, a gente bota Disnode, dois pontos, aí aqui é o nome do servidor do iFix, que é o Fix 32, que coisa horrível, fix32.disnode.tag.registro, ok? É porque esse troço aqui escorrega, por isso que a minha letra fica pior do que já é, ok? Então é isso aqui. Não é recomendável você ativar isso quando você usa redundância, perfeito? E nem quando usa estações remotas, ok? Então, normalmente eu não marco isso. Isso aqui eu estou salvando as definições do meu SCU, tá? Do arquivo de inicialização que eu vou usar. E esse campo aqui, eu não deveria falar disso, mas eu vou só dar uma explanada bem rápida. Serviço. Se eu marcar isso aqui, eu vou inicializar o iFix. Aliás, eu vou manter o iFix rodando mesmo quando o usuário ativo ele fizer logoff no Windows, né? Se ele fizer aquele troca de usuário ou fizer logoff, o iFix vai continuar funcionando até que chegue um outro usuário e faça login nele, ok? Observa o seguinte, eu marquei, ou seja, quando o iFix iniciar, ele vai permanecer rodando, mesmo que a pessoa faça logoff na máquina. O iFix vai continuar rodando como um serviço. E esse outro aqui, se eu marcar isso aqui, o iFix vai iniciar junto com o Windows. Quando eu iniciar o meu sistema, o iFix vai iniciar junto, como um serviço, ok? Como um serviço de Windows, assim como esses serviços aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um serviço do Windows, não é? O antivírus é um serviço do Windows. Esse Simatic Workstation é um serviço de Windows, não é? Deixa eu só colocar aqui alguns serviços aqui, ó. Iniciar o gerenciador de tarefas. Então isso aqui tudo são serviços de Windows, né? Então tudo processo, serviços aqui, ó. SAM. Então o iFix vai iniciar e vai aparecer aqui, que hoje ele não aparece, ok? Entendeu aqui essa parte? Acredito que sim, né? Então, se eu marcar isso aqui, o iFix vai iniciar como um serviço do Windows, ok? Se eu desmarcar aqui, automaticamente ele deixa de ser um serviço, ok? Muito bem. No momento que eu faço isso aqui, ok? Agora, observa o seguinte, deixa eu abrir aqui de novo. Aqui eu estou dizendo, ó, esse aqui, nessa área aqui do diálogo, aqui eu defino qual é o arquivo de configuração que o iFix vai abrir quando eu abrir o SCU, quando eu inicializar, né? Qual é o arquivo que ele vai utilizar. Eu estou criando aqui um arquivo, então ele, na verdade, ele vai usar isso aqui, ó, C Program Files, que é o que ele usa normalmente logo depois da instalação. Por enquanto eu vou deixar isso aqui, tá? Eu vou clicar aqui no OK. Ele não perguntou nada. No momento que eu vou salvar esse arquivo, né? No momento que eu vou salvar ele aqui, ó, iFix Applique, Fix Aula, curso iFix local. Aí eu vou agora aqui, coincidentemente eu vou salvar com o mesmo nome. Na verdade eu salvei isso aqui porque entre uma aula e outra eu tive que salvar, né? Mas eu não fiz o procedimento final ainda não. Então agora que eu vou fazer o procedimento final. No momento que eu mando salvar, esse alerta aqui é porque já existe o arquivo. Se não existisse, ele faria o processo normal de salvar o arquivo. E ele iria me perguntar isso aqui, ó. Curso iFix SCU não é o arquivo de configuração de inicialização definido no SCU. É isso que está dizendo aqui. Ele pergunta se eu quero registrar esse arquivo que eu estou criando aqui como sendo o arquivo de inicialização do iFix, né? Eu vou confirmar que sim. Perfeito?
Então agora, quando eu clico aqui no nome do nó, automaticamente ele já definiu que o arquivo ativo que ele vai abrir é esse aqui, ó. Ok? É o que eu defini lá. Ok? Então aqui, ó, iFix aplique, fix aulas, curso iFix, pasta local, o nome do arquivo curso iFix.scu. Perfeito? Muito bem. Então agora eu posso fechar. Ele pergunta de novo se eu quero salvar, ele entende que eu fiz alguma modificação, eu clico no confirma. Agora é o seguinte, deixa eu abrir aqui o desktop. Deixa eu voltar aqui, que antes de Windows D, para poder mostrar o desktop, né? Quando eu mando inicializar aqui o iFix, ó, todos os programas, eu poderia vir por aqui, tá? Que já tenho aqui no botão iniciar, mas eu não vou fazer, eu vou fazer no modo tradicional, como todo mundo está fazendo. Profice HMScada iFix, e eu vou aqui no iFix 5.5. Ok? Pronto. Ele sempre vai me mostrar esse diálogo aqui, ó. Toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ou naquele outro lá, ele vai sempre me mostrar isso aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um atalho para isso aqui, ó. Ok? Porque aí fica mais fácil para mim. O nome do atalho eu vou chamar de curso iFix, ok? Ficou Cursifix, mas é isso mesmo. Create, exit, para finalizar isso aqui. Deixa eu agora mostrar de novo o desktop. Então ele já criou, tá aqui, ó, o meu ícone, né? Eu vou dar um clique duplo. Eu vou dar um clique duplo e você vê que ele já abriu o iFix. Isso aqui é o seguinte, ele está dizendo que o meu iFix ele não tem a chave do iFix, a licença do iFix. Ele pergunta se eu quero continuar no modo demo, que vai funcionar por 2 horas, ou quero sair. Perfeito? Eu vou deixar assim, eu vou mostrar para você a licença do iFix, né? A licença do iFix é uma espécie de um pendrive, que não é um pendrive. Isso aqui, ele não aparece aqui no Explorer, ele não aparece como uma unidade de pendrive, ok? Com unidade de disco, pendrive ou o que seja. Ele não aparece, não tem arquivo aqui. Ela é uma chave física, ok? É uma chave que, apesar de plugar na USB, você não tem arquivo aqui dentro. Existe um circuito eletrônico inteligente que vai retornar uma mensagem em código para o gerenciador de licença do iFix, ok? Isso aqui é só para você, só para exemplo. Quanto custa isso aqui? É caro, ok? É caro e tem que ter muito cuidado com isso aqui. Bom, continuando, então eu clico aqui no botão continue. Ele vai operar no modo demo, como você pode ver. Ele vai operar por 2 horas consecutivas. Depois das 2 horas ele vai dar uma mensagem de alerta. Você salva o que estava fazendo, você não vai perder nada, nem database, nem tela, nem nada, não se perde nada, ok? E o iFix vai, depois que você salvar tudo, aí você finaliza e reinicializa o iFix, caso seja a intenção, né? Bom, o que é que aconteceu aqui para essa tela ficar desse jeito? Bom, deixa eu ver aqui, Workspace. Ele está abrindo o Workspace, por isso que ele demora, ficou desse jeito aí. Mas é rápido. É rápido, pronto. Beleza. Bom, aqui eu tenho o meu Workspace, né, que é a tela do iFix. Deixa eu voltar aqui ao normal, pronto. Tela maximizada, é assim que eu gosto de trabalhar. Esse Workspace a gente não vai usar agora. O que eu quero aqui é o System Configuration. Então venho aqui em Tools e seleciono aqui Application.
e seleciono aqui o System Configuration para a gente dar continuidade à nossa atividade. Pronto. Agora já está todos os botões habilitados. Lembra que antes não estavam, né? Então agora eu posso vir aqui no meu iFix e continuar aqui com a nossa aulinha. Continuando sobre alarmes, né? As áreas de alarmes. Ok? Deixa eu dizer o seguinte. O iFix também distribui as mensagens por áreas que são definidas de acordo com o processo. Ok? Essa definição de áreas ela é importante devido às divisões de tarefas existentes nas áreas industriais. Ok? O operador de uma área do processo não deve intervir na operação de outra área. Isso pode levá-lo a perder o foco de sua área. Ok? Então, o que é que isso quer dizer? Vamos exemplificar. Vamos usar um exemplo que é o seguinte. Eu tenho é complicado, né? Mas vamos exemplificar. Eu tenho uma fábrica de telhas, né? Vamos supor que eu tenho uma fábrica de telhas. Geralmente eu tenho uma extrusora que vai processar aquela massa de barro com água e outros produtos que se utilizam. E essa extrusora, ela vai sair o bloco, né? Vai sair o bloco lá para formar a telha. Esse bloco ele vai correr numa esteira e vai entrar nas prensas, que vai formar a telha, ok? Então eu tenho um operador que fica na extrusora e tenho um operador que fica cuidando lá das prensas. Digamos que a linha de produção lá tem 3 prensas. Então eu tenho um operador que fica tomando conta ali das prensas. Caso uma trave ou aconteça alguma coisa, ele toma alguma ação lá. Ele é o operador daquilo ali. Então eu tenho um terminal de iFix na extrusora e tenho um outro terminal lá nas prensas. Depois que sai das prensas, tem uma área, tem uma outra esteira que vai levar os produtos semi-acabados, formatados já como telha, só que cru. Ele vai distribuir isso em grades, ok? Então eu tenho um outro operador que está ali no final. E dali vai para o forno e distribui, ok? Mas vamos focar somente no extrusora e na prensa, ok? Então não tem necessidade do operador da extrusora receber mensagens de alarmes oriundas da área da prensa, ok? Porque senão ele vai perder o foco dele ali, ok? Pode-se ter isso? Pode-se optar em distribuir o alarme também para ele? Pode, mas isso depende da política de cada empresa. Mas o que eu quero com isso é somente exemplificar, ok? Então, a gente pode definir as áreas de alarmes. Então, quem é da prensa, eu vou chamar de área prensa, ok? Quem é da extrusora, eu vou chamar de área extrusora, ok? Isso é só um exemplo, ok? Então, vamos seguir. O iFix reserva previamente 16 áreas iniciais, nomeadas de A a P. Essas podem ser renomeadas e novas áreas também podem ser criadas, ok? Essas áreas que a gente vê aqui, que eu vou mostrar para você agora, aqui no iFix, configure Alarm Areas Database, ok? Então a gente vê que ele tem 16 áreas, perfeito, nomeadas de A a P. Eu posso renomear essas áreas ou posso criar novas áreas, ok? Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma área de extrusora e mando adicionar.
Então agora já viu que tem 17 áreas. Esse nome eu não gostei. Eu vou chamar de EXT e mando modificar. E prensa eu vou chamar de PRS e mando adicionar. Já tenho 18 áreas. Ok? Então essas são as áreas de alarmes. Perfeito? Na hora que o iFix for distribuir os alarmes que forem gerados no sistema, ele distribui para cada uma das áreas. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre o início do nosso processo de alarmes, né? Do estudo do gerenciamento de alarmes do iFix. Ok? Então, eu vou finalizar por aqui. Eu já confirmei, né, as modificações que eu fiz aqui no Alarme Áreas Database. Ok? Já confirmei, já está salvo. Fecho o meu SCU, exit, já salvei. E agora posso finalizar o meu iFix, né? Você observa aqui, eu ainda tenho 113 minutos, né, de utilização do iFix, mas eu vou adiantar e já vou fazer o shutdown. Muito bem. Antes de finalizar, apenas para reforçar, né, essa questão que eu falei aí, isso tudo está mostrado aqui nesse gráfico aqui, ó. Isso que eu falei está mostrado no gráfico, só que aqui eu usei outro exemplo aqui, ó, caldeiras, bombas, tanques e tratamento. Aí eu tenho um iFix, SCADA Server, e aqui eu tenho os clientes. Eu tenho um cliente gerencial e tenho um cliente um cliente que toma conta de duas áreas de alarme, tratamento e caldeiras, e tenho um cliente que toma conta de mais duas áreas, tanques e bombas. Ok? E esse cliente aqui, ele vai receber o alarme de todas as áreas. Por quê? Eu optei por colocar esse aqui, por receber o alarme de todas as áreas, porque esse aqui, ele é o gerente. Ele é o gerente da planta, então ele quer saber tudo o que ocorre nela, então é por isso que ele quer receber todas as ocorrências de alarmes, todas as mensagens de alarmes que foram geradas no sistema, ele vai querer receber. Ok? Esses dois não, cada um toma conta de duas áreas, mas esse aqui, ele está monitorando tudo que está ocorrendo no meio do caminho aí. Ok? Então é isso. Então finalizamos. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre alarmes. Eu dividi essa aula de alarmes em 3 subaulas, que é para a gente levar a coisa de forma bem tranquila, sem correria e todo mundo entender. Ok? Porque isso é bem importante, esse recurso.